até o Markson. Bom, eu não sabia direito que a primeira vez que participo aqui, o Markson me convidou, então, só me apresentando um pouquinho, eu sou professor do Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná e minha área, eu sou formado, bom, minha formação inteira é computação desde segundo grau técnico, né? Então, fiz segundo grau, faculdade, mestrado, doutorado, tudo na área de computação. Meu doutorado foi na área de reconhecimento de padrões e aprendizagem de máquina e eu acabei meu doutorado em 2003. Então, desde lá eu venho trabalhando com diferentes temas de pesquisa, diferentes aplicações e com bastante teoria de aprendizagem de máquina em si. Então, recentemente, a gente, na universidade, criou esse curso de especialização que o Markson tá fazendo agora, um curso que é o pessoal da estatística que incubou e a gente da informática está meio que ajudando o pessoal da estatística na parte de infraestrutura computacional e algumas disciplinas, principalmente de aprendizagem de máquina, né? Então, o que eu fiz aqui uma introduçãozinha do que é a aprendizagem de máquina em si, para quem não conhece o tema. Então, qualquer coisa me perguntem, depois a gente pode discutir. Então, ela ficou bem sucinta, para dar tempo de vocês perguntarem alguma coisa depois, tá? Inicialmente, a gente, quando começa a falar de aprendizagem de máquina, tem uma motivação que é principalmente o que vale mais dinheiro hoje em dia, né? Antigamente a gente tinha como empresas mais valiosas aquelas que eram basicamente petrolíferas, né? E hoje em dia o pessoal diz que o petróleo atualmente são empresas de dados, né? Empresas que manipulam dados de alguma maneira são as empresas que têm maior valor. Nesse slide aqui a gente pode ter uma ideia, né? Não é ele é de 2016, os últimos dados dele, mas se vocês repararem, as empresas que são empresas de tecnologia, a Alphabet, aqui embaixo, essa empresa que é a holding do Google, né? Daí Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, todas elas têm em comum manipulação de dados. Então, nesse contexto, a gente, aparentemente, muita gente começou a ter interesse em algumas áreas da computação, principalmente o termo de inteligência artificial voltou à tona, né? Era um termo que na década de 50 foi cunhado e hoje em dia a gente percebe que existe uma certa confusão com alguns termos dessas áreas da computação e são principalmente esses termos que eu apresento nesse slide aqui, que é inteligência artificial, aprendizagem de máquina, machine learning, deep learning e data science. Então, só para dar um overview do que é cada um, para deixar um pouquinho claro, o termo de inteligência artificial, como eu disse, foi cunhado lá na década de 50 e o objetivo dessa linha de pesquisa, quando surgiu, era fazer os computadores... criar computadores com habilidade de pensar. Então, era essa a ideia de inteligência artificial. E a coisa começou a evoluir nessa linha. E uma coisa que começou junto com a IA clássica também foram as redes neurais, né? Então, também vem lá da década de 50. Quando a coisa começou a tomar um corpo, principalmente na área de redes neurais, o pessoal definiu um novo tema lá no fim dos anos 50, que era o tema de aprendizagem de máquina, ou seja, machine learning, que foi cunhado no fim dos anos 50, né, mais especificamente em 59. E a ideia era aprender a partir dos dados. Então, a aprendizagem de máquina que tinha como cerne, tem ainda até hoje, aprender a partir de dados. Mais recentemente, a gente teve o tema de Deep Learning, que começou a aparecer com muita frequência. E a principal motivação disso é a quantidade de hardware disponível que a gente tem agora. Então, Deep Learning são algumas técnicas de Machine Learning, e onde o objetivo principal dessas técnicas é fazer com que o computador aprenda a representação do problema também,
aprendizagem de máquina clássica, o ser humano vai lá e cria a representação do problema. E os pesquisadores que começaram a pesquisar mais em cima de Deep Learning, eles advogam que o problema dos algoritmos hoje é o ser humano, né? É aquele cara que coloca a representação para fazer o algoritmo aprender. Então, se a gente faz com que o algoritmo aprenda desde o começo até o fim, em teoria, a gente tem algoritmos mais robustos, né? Então, Deep Learning vai nessa vertente de fazer os algoritmos aprenderem do começo ao fim. E ele foi criado na década de 80, mas no fim dos anos 2000, com a NVIDIA lançando as famosas GPUs, a coisa explodiu. Então, a gente tem um monte de técnicas de Deep Learning hoje em dia. Se vocês procurarem na literatura técnica, Deep Learning é alguma coisa que está muito em voga. E, finalmente, Data Science é uma mistura, né? A gente tem muita técnica de computação, muita coisa de estatística, e técnicas de aprendizagem de máquina, pouca coisa de Deep Learning e Data Science, que faz essa interseção de várias áreas do conhecimento. Então, é só para dar um pouquinho de definição desses termos que estão tão na moda e às vezes são usados como sinônimos, mas no fim das contas acabam não sendo muito sinônimos, tá? Então, uma definição clássica do que é aprendizagem de máquina, eu prefiro dessas três ali, a última, né, que é a ciência de programar computadores de tal forma que eles aprendam a partir de dados. Então, a gente tem como premissa que dados estão disponíveis e a gente quer aprender alguma coisa a partir desses dados. E isso começa a ser verdade cada vez mais, né? Então, uma pergunta que volta e meia as pessoas fazem é por que a inteligência artificial explodiu agora, e sendo que ela existe desde os anos 50. Então, como o Arthur falou, um dos principais motivos dessa área de pesquisa, principalmente voltar à tona, é a disponibilidade de dados, a forma com que os dados estão sendo gerados. O segundo aspecto é o poder computacional, que o Arcson também comentou, que hoje em dia a gente tem um custo muito baixo, tanto de armazenamento como de processamento, mais especificamente em termos de GPUs, né? E ferramentas, a gente tem um monte de ferramenta disponível. Então, isso aqui, alguns slides sobre dados, não vou repetir isso, o Arcson já acabou falando, mais ou menos na mesma linha do que ele falou, a gente pode ver que a gente tem uma curva exponencial de dados subindo, e nesse contexto de dados sendo criados a todo segundo, a gente tem um problema em aprendizagem de máquina, que é a qualidade desses dados. Então, em muitos casos, as pessoas querem usar alguma técnica de aprendizagem de máquina para resolver um determinado problema, e os dados que elas têm não são, muitas vezes, úteis para algoritmos de aprendizagem de máquina. E esse é um problema que a gente se depara com muita frequência. Depois a gente pode discutir um pouquinho mais isso no último slide sobre desafios. Tá? Processamento barato quer dizer que a gente, hoje em dia, você compra uma placa gráfica dessas GPUs e pluga em qualquer computador, o teu poder de processamento, principalmente para treinar algoritmos de aprendizagem de máquina, ele é maximizado, então é muito barato mesmo comparado com 10 anos atrás. O que a gente tem acesso é alguma coisa realmente impressionante. A coisa evoluiu de uma maneira estrondosa mesmo. Então, isso permitiu que algoritmos novos de aprendizagem de máquina fossem criados, tá? E desenvolvidos. Como eu mesmo disse, a ideia de Deep Learning surgiu em 86, mas só explodiu no final dos anos 2000 em função do hardware disponível. Antigamente, a gente tinha toda a teoria, tudo que precisava para treinar um algoritmo, mas a gente não tinha o hardware. E, finalmente, e talvez uma das mais importantes, são diversos frameworks que a gente tem para aprendizagem de máquina disponíveis hoje em dia, como software livre mesmo. Então, a comunidade, você pode contribuir para ela, criando algoritmos
Para fazer aprendizagem de máquina, hoje em dia, basta conhecer um pouquinho de um desses frameworks e você já está habilitado. Então, para quem não conhece muito esses frameworks, o Scikit-Learn, que é esse primeiro aqui, eu diria que hoje virou meio padrão. Então, muita gente está usando ele é todo feito em Python, e ele roda como uma camada amigável para quem não conhece muito de programação, para fazer implementação de aprendizagem de máquina, né? E toda a parte de Deep Learning, hoje em dia, o padrão está sendo o TensorFlow com uma camada para o Keras, né? O Keras é um framework, um front-end, basicamente, que pode ser usado junto com o Scikit-Learn, mas que implementa várias funções do TensorFlow de maneira mais amigável, tá? Então, a pergunta básica é quando que a gente usa a aprendizagem de máquina, né? Então, a resposta clássica para essa pergunta é: toda vez que eu não consigo escrever um algoritmo determinístico para resolver um determinado problema, ou seja, aquela receitinha de bolo que para uma dada entrada você tem sempre a mesma saída, se esse não é o caso e você tem dados disponíveis, então a hora é de se pensar num algoritmo de aprendizagem de máquina para extrair conhecimento dos seus dados e tomar algum tipo de decisão. Tá? Então, nessa hora que a gente usa. Esse slide eu acho ele bem interessante, então dá uma visão bem abrangente do que é a aprendizagem de máquina e quais são as vertentes que a gente tem e o que a gente pode fazer com isso, né? Então, a principal, talvez onde a gente tem mais pesquisa e mais aplicações é na parte de aprendizagem de máquina supervisionada. E dentro de aprendizagem supervisionada, a gente tem o subset aqui de classificação. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu tenho um conjunto de dados e a gente diz, nesse caso, que nossos dados são rotulados, por exemplo, suponha que você tem uma aplicação médica e eu quero fazer meu algoritmo aprender se uma dada imagem ela tem um tumor e se aquele tumor é benigno ou é maligno. Para fazer com que o algoritmo aprenda essa informação, eu preciso que alguém me dê imagens rotuladas de tumores benignos e tumores malignos. Então, essa rotulação é algo que custa caro, porque alguns especialistas, médicos, patologistas, devem rotular essas imagens e tornarem elas disponíveis para daí a gente fazer o algoritmo aprender a partir desses dados rotulados. Então, quando os dados estão rotulados, a gente diz que a gente tem uma aprendizagem supervisionada. E se eu estou atribuindo uma classe, uma imagem a uma determinada classe, por exemplo, a imagem é câncer, é benigno ou é maligno, eu falo que esse problema é um problema de classificação, né? Então, a gente tem classificação de imagens, diagnóstico, detecção de fraude, vários problemas de classificação. Outro caso clássico de supervisionada é o que a gente chama de regressão. Então, na regressão, em vez de eu atribuir um dado padrão para uma classe, eu quero estimar um valor a partir de um vetor de entrada, né? Então, exemplos típicos de regressão é previsão do tempo. Quero saber se vai chover ou não vai chover amanhã. Então, tem modelos de aprendizagem que fazem isso, previsão de mercado, tudo que a gente fala em termos de previsão de alguma coisa, a gente está falando de regressão, né? Então, esses são os casos típicos de aprendizagem supervisionada. O que acontece em muitos casos é que a gente cai nesse lado de aprendizagem não supervisionada quando um monte de dados estão disponíveis, mas não tem rótulos, né? Ninguém foi lá e rotulou. Então, em vez de ter o rótulo daquela imagem, essa imagem é um câncer, é benigno ou é maligno, eu tenho um monte de dados disponíveis e sem rótulo nenhum. O que eu faço com isso? Eu tento descobrir algum conhecimento a partir desses dados, usando principalmente técnicas que a gente chama de clustering, ou seja, agrupamento, né? Então, eu tento agrupar por similaridade dados que são parecidos em diversos grupos diferentes e depois que eu tenho esses grupos criados, a gente pode entrar, o ser humano vai dar uma olhada nesses grupos e falar, bom, isso aqui faz sentido ou não faz sentido, realmente esse grupo
todos esses exemplos pertencem a uma mesma classe e depois de agrupados eu posso tomar alguma decisão ou até mesmo usar a aprendizagem supervisionada em cima do resultado da aprendizagem não supervisionada. Tá? E, finalmente, a gente tem uma parte de visualização, que é a parte de redução de dimensionalidade. Um grande problema que a gente tem, geralmente, em algoritmos de aprendizagem de máquina é que nós trabalhamos com vetores de características ou representações do problema com vetores n-dimensionais, né? Então, não é difícil você ter um problema com 1.000, 2.000 dimensões. Só que, para a gente visualizar o que está acontecendo, eu preciso de 2 ou 3 dimensões, senão eu não consigo visualizar. Então, a gente tem toda uma pesquisa sendo feita também em cima de redução de dimensionalidade para poder tentar entender o que está acontecendo com nossos dados através de técnicas de visualização. Tá? Então, essa é uma outra parte que a gente tem dentro da aprendizagem de máquina. São as áreas que tem pesquisa acontecendo dentro da aprendizagem de máquina. E, finalmente, algumas áreas de aplicação, simplesmente para dar uma ideia onde a gente está usando a aprendizagem de máquina. Então, vocês podem ver nesse slide aqui que, aonde você imaginar, tem gente usando aprendizagem de máquina hoje em dia. Né? Então, eu até cito como exemplo que, alguns anos atrás, eu ensinava a disciplina de aprendizagem de máquina no curso de pós-graduação e eu tinha, tipo, 5, 6 alunos, 10 no máximo. Hoje em dia, as disciplinas de aprendizagem de máquinas são a mesma disciplina, é claro que vem evoluindo em função do que a gente vem fazendo de pesquisa, mas hoje a gente tem 40, 50 alunos a gente fecha o número de vagas em função da quantidade de alunos, porque eu não tenho laboratório maior para ensinar. Então, é muita gente interessada porque tem muita área de aplicação, né? E agora sim, o último slide, simplesmente para falar de alguns desafios, o que a gente, quais são os nossos, o que a gente está trabalhando hoje em dia, né? Principal aspecto que as pessoas hoje em dia me perguntam quando eu começo a falar um pouquinho sobre aprendizagem de máquina e aí entra inteligência artificial é se a gente está perto das máquinas tomarem conta de tudo, né? Essa é uma pergunta recorrente. Eu diria que a gente está longe, tá? Eu acho que a gente está longe. Em alguns casos, porém, as máquinas já fazem muito melhor que os humanos, né? Então, como a Thelma comentou no começo na introdução, que uma das minhas motivações para continuar pesquisando a aprendizagem de máquina era entender por que o ser humano consegue reconhecer coisas melhor do que a máquina. Em alguns casos, a máquina consegue reconhecer melhor que o ser humano. O grande problema da máquina é quando ela se depara com alguma coisa nova que ela não foi treinada, que um algoritmo de aprendizagem de máquina não foi treinado. Então, ele foi treinado para reconhecer certas classes. Quando uma nova classe aparece, ele se perde. Então, uma área de pesquisa que a gente tem hoje em dia, que a gente chama de concept evolution, ou seja, os conceitos estão evoluindo. Eu tenho que aprender com os dados que estão chegando alguma coisa nova que eu ainda não aprendi. Isso não é trivial para a máquina. É trivial para a gente, não é trivial para a máquina. Tá? Um outro desafio que a gente tem é trabalhar com hardware limitado. Apesar do hardware estar barato, muita coisa que a gente tem que fazer hoje em dia tem hardware limitado. Né? Às vezes eu tenho que embarcar em algum dispositivo móvel, eu não tenho todo aquele hardware, e aí as técnicas de deep learning ficam bem restritas nesses contextos onde eu tenho hardware limitado. E um outro desafio, talvez o mais importante de todos, é a qualidade dos dados. Hoje em dia, os dados são gerados numa velocidade estrondosa, mas muito lixo é gerado. Né? Muito lixo é gerado, junto com dados bons, a gente precisa limpar esses dados antes de conseguir usar esses dados para treinar algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, a gente, apesar da evolução, que foi enorme, a gente ainda tem muitos desafios, mas são desafios bem interessantes, e então eu acredito que essa área de pesquisa ainda vai se manter muito ativa durante